Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, escutem com atenção, pois o que eu estou prestes a compartilhar pode, sem dúvida, transformar suas vidas e direcioná-las para o propósito eterno de Deus. Quando nos deparamos com os desafios e as alegrias da vida, é fundamental entendermos o que significa seguir verdadeiramente a Cristo. O chamado de Deus não é apenas para aqueles que já têm uma fé sólida, mas para todos nós. Em qualquer momento de nossa jornada, desde o momento em que nos levantamos pela manhã até o instante em que nos preparamos para dormir, devemos estar atentos à voz de Deus nos guiando. Padre Mário Sartori sempre enfatizou a importância de viver com um coração aberto à direção divina. Ele nos lembra que, ao colocarmos nossa vida nas mãos de Deus, não estamos apenas aceitando sua vontade para nós, mas também nos permitindo ser moldados pela sua graça. O caminho cristão não é fácil. E muitas vezes nos deparamos com dificuldades e tentações que testam nossa fé. No entanto, devemos nos lembrar que cada momento de fraqueza é uma oportunidade para confiar ainda mais na força que vem de Deus. A jornada com Cristo começa com um simples, mas poderoso: sim, sim à sua vontade, um sim à sua orientação e um sim à sua presença constante em nossas vidas. E assim como Jesus chamou os apóstolos a segui-lo, Ele também nos chama a seguir o caminho da verdade, da luz e da vida. Este é o início de uma jornada que exige coragem, paciência e confiança. À medida que avançamos, somos chamados a abandonar nossos medos e inseguranças, confiando que Deus está sempre ao nosso lado, e é nessa confiança que encontramos a verdadeira paz. Aquela paz que só Ele pode oferecer. Portanto, se você deseja caminhar mais perto de Deus, começa agora, neste momento, dizendo sim ao seu chamado. Meus irmãos e irmãs, a jornada com Deus começa, antes de tudo, somos fé. A fé não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Padre Mário Sartori sempre nos lembra que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a confiança que, mesmo nas dúvidas, Deus continua sendo fiel. A fé é o que nos conecta com o divino. Ela não se baseia no que podemos ver, mas no que sabemos ser verdade, que Deus é bom, que Ele é justo e que seu amor nunca falha. Quando confiamos em Deus com todo o nosso coração, Ele nos dá a força necessária para enfrentar as adversidades. Não importa o tamanho da tempestade. Deus nos garante que, se nossa fé estiver nele, teremos a paz que o mundo não pode oferecer. A fé nos chama a amar a Deus acima de tudo. Este amor não é algo superficial, mas algo profundo que vai além das palavras. Jesus, em sua palavra, nos diz: amarás o Senhor, toi Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Esse amor não é condicionado ao que Deus nos dá ou ao que Ele nos proporciona, mas é um amor genuíno, um amor que se entrega. Padre Mário sempre ensina que, ao colocarmos nosso amor em Deus, não só recebemos sua graça, mas também nos tornamos canais desse amor para os outros. O amor de Deus é como uma chama que nos aquece e, ao mesmo tempo, irradia luz para aqueles ao nosso redor. Nosso chamado é, portanto, não apenas amar a Deus, mas também amar o próximo,
assim como Ele nos amou. Em momentos de dificuldades, é a fé e o amor de Deus que nos sustentam. Quando o peso do mundo parece pesado demais para carregar, lembramos que Deus está conosco. Nós, sustentando, Ele nos chama a viver uma vida marcada pelo amor. Uma vida em que a fé se traduz em ações concretas de bondade, compaixão e misericórdia. Roger, meu amigo, eu te convido a refletir sobre o seu relacionamento com Deus. Você tem vivido pela fé? Você tem amado a Deus de todo o coração? Se sim, continue, pois sua jornada está apenas começando. Se não, abra seu coração para Ele e permita que Ele renove sua fé e seu amor. Deus está esperando para caminhar com você. E sua presença trará paz para a sua alma. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje quero compartilhar com vocês um pouco sobre a história de um sacerdote que, através de sua vida, nos ensina poderosas lições sobre a fé, o serviço e a entrega a Deus, Padre Mário Sartori. Padre Mário, assim como muitos de nós, começou sua jornada com Deus de forma simples, mas cheia de convicções profundas. Nascido em uma família humilde, ele aprendeu desde cedo que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas na relação com Deus e no amor ao próximo. Desde jovem, foi tocado pelo chamado divino e, com coragem e determinação, decidiu seguir a vida sacerdotal, entregando-se totalmente ao serviço de Deus e ao cuidado de seu povo. A vida de Padre Mário nunca foi marcada por riquezas ou uma vida confortável, mas sim por uma entrega incondicional aos outros. Ele entendeu que o verdadeiro sacerdócio não é um título, mas uma missão que exige sacrifício, amor e uma constante busca pela santidade. Durante sua caminhada, ele enfrentou dificuldades, mas sempre encontrou força na oração e na confiança em Deus. Em muitos momentos, Padre Mário se viu diante de situações desafiadoras, seja cuidando de comunidades em situações difíceis ou orientando aqueles que passavam por provações espirituais. Ele nos ensina que o sacerdócio é mais do que celebrar missas e administrar sacramentos. O verdadeiro sacerdote é aquele que, como Cristo, se coloca à disposição dos outros, serve com humildade e, mesmo nos momentos mais difíceis, transmite a luz de Deus. Mas o mais impressionante de sua história é a forma como ele nunca deixou que as dificuldades da vida o afastassem de sua missão. Pelo contrário, ele usou cada desafio como uma oportunidade para fortalecer sua fé e confiança em Deus. A vida de Padre Mário é um exemplo claro de como Deus pode usar a vida de qualquer pessoa com suas falhas, suas fraquezas e suas vitórias, para realizar grandes obras no mundo. Ao olhar para a vida de Padre Mário Sartori, somos convidados a refletir sobre o nosso próprio chamado. Cada um de nós tem uma missão única diante de Deus. Como estamos respondendo a esse chamado? Estamos dispostos a servir e a nos entregar, como fez Padre Mário, a vida sacerdotal. Nos ensina que, ao nos entregarmos a Deus, Ele nos usa para fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Que possamos seguir o exemplo de Padre Mário, vivendo com fé inabalável, amor genuíno e uma dedicação incansável ao serviço de Deus e ao próximo. Queridos irmãos e irmãs, a vida cristã não se resume a momentos específicos de oração ou adoração, mas a uma caminhada contínua de fé que deve ser vivida em cada segundo de nossas vidas.
Padre Mário Sartori sempre nos ensina que a fé verdadeira não é algo que se pratica apenas nas igrejas ou em momentos de grande emoção, mas é algo que devemos viver e aplicar em todas as áreas do nosso cotidiano. Em nossa vida diária, enfrentamos situações que muitas vezes nos desestabilizam, nos deixam inseguros ou até desanimados. É nesses momentos que nossa fé precisa ser mais forte do que nunca. A fé não é algo que encontramos somente nas horas boas, mas principalmente nos tempos de dificuldades. Deus não nos promete uma vida sem tribulações, mas Ele nos garante que estará conosco em cada batalha, oferecendo-nos a sua paz e força. Padre Mário costumava dizer que Deus está conosco em cada passo que damos, seja em momentos de alegria ou de dor. Essa verdade nos chama a confiar em Deus não apenas nos momentos de oração, mas também nas pequenas coisas, nas nossas conversas diárias, nos nossos relacionamentos familiares, nas nossas decisões profissionais. Cada momento é uma oportunidade de viver a fé quando passamos por dificuldades. É fácil questionar Deus e duvidar de sua presença, mas a verdadeira fé se revela quando, mesmo sem entender o porquê das adversidades, continuamos confiando em Deus. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E nada acontece sem o seu conhecimento e permissão. Mesmo quando o caminho parece difícil, podemos ter a certeza de que Ele está ao nosso lado, nos guiando. A fé nos chama a agir com coragem, a dar passos de confiança, mesmo quando não vemos a estrada à nossa frente. Não é fácil, mas é através dessa confiança que Deus trabalha em nossas vidas. Padre Mário sempre nos exortou a ter um coração disposto, pronto para confiar, mesmo quando as circunstâncias nos parecem incertas. Então, queridos amigos, como você tem vivido a sua fé no dia a dia? Você tem confiado em Deus em todos os momentos? Ou só nas horas de necessidade? A verdadeira fé não é uma fé momentânea, mas uma fé constante, que nos sustenta e nos fortalece a cada passo da nossa jornada. Que possamos, como o Padre Mário nos ensinou, viver nossa fé todos os dias, em todos os momentos, confiando que Deus está sempre conosco, nos guiando e nos amparando em nossa caminhada. Meus amados irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre um dos aspectos mais transformadores da vida cristã, a misericórdia. A misericórdia de Deus é algo que nos envolve e nos chama a viver de uma maneira que reflita seu amor e compaixão para com o próximo. Padre Mário Sartori sempre nos lembrava que a misericórdia é um dos pilares fundamentais do cristianismo. Não é apenas um ato de bondade, mas uma atitude profunda do coração que nos leva a agir em favor daqueles que estão em necessidade. Sejam essas necessidades materiais ou espirituais, a misericórdia de Deus, de fato, não tem limites e está disponível para todos aqueles que a buscam com coração sincero. A misericórdia de Deus não se baseia no merecimento, mas sim na sua graça infinita. Todos nós somos chamados a praticar essa misericórdia, a ser instrumentos de amor e compaixão no mundo. Muitas vezes, podemos nos sentir tentados a julgar os outros por seus erros ou falhas. No entanto, a mensagem de Cristo é clara: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Ou seja, somos chamados a perdoar, a dar uma segunda chance, a mostrar paciência, assim como Deus tem feito por nós. Padre Mário sempre enfatizou que a misericórdia não é um ato isolado, mas uma atitude contínua. Não se trata apenas de perdoar uma vez,
mas de praticar o perdão constantemente, de olhar para o outro com os olhos de Deus, vendo nele não apenas os erros, mas também a dignidade e o valor que Deus colocou em sua vida. Cada ato de misericórdia é uma oportunidade de refletir o amor de Deus no mundo, de ser luz na vida de alguém que talvez esteja perdido na escuridão. Muitas vezes, as dificuldades da vida nos fazem esquecer de ser misericordiosos. A tentação de julgar e condenar os outros pode ser forte, especialmente quando somos feridos ou injustiçados. No entanto, como nos ensina Jesus, a misericórdia é um caminho que traz cura, tanto para quem a recebe quanto para quem a oferece. Quando praticamos a misericórdia, não estamos apenas abençoando os outros, mas também abrindo nosso coração para receber mais da graça de Deus em nossas próprias vidas. Em um mundo onde a indiferença e o egoísmo muitas vezes prevalecem, somos chamados a ser diferentes. Somos chamados a ser o reflexo da misericórdia de Deus, a espalhar seu amor e sua compaixão por onde passarmos. Isso significa perdoar aqueles que nos feriram, ajudar os necessitados, confortar os aflitos e estar sempre prontos para oferecer uma mão amiga, que possamos, como o Padre Mário nos ensinou, viver em misericórdia, sendo instrumentos de amor e de perdão em um mundo que tanto precisa disso. Que o exemplo de Cristo nos inspire a praticar a misericórdia todos os dias, em nossas palavras e ações, e que, ao fazê-lo, possamos ser canais de sua graça infinita para o mundo. Queridos irmãos e irmãs, ao longo de nossa jornada de fé, muitas vezes nos deparamos com encontros que, de maneiras inesperadas, têm o poder de transformar nossas vidas. Padre Mário Sartori nos ensina que cada encontro, por mais simples que pareça, é uma oportunidade para experimentar o amor de Deus e para refletir sua luz no mundo. Quantas vezes, ao cruzarmos o caminho de outra pessoa, somos tocados de maneira profunda, seja em uma conversa simples, seja num gesto de bondade ou em um momento de oração compartilhada. Esses encontros podem ser as sementes que Deus planta em nossas vidas, nos convidando a crescer, a aprender e a nos aproximar mais dele. Padre Mário sempre nos dizia que, ao sermos atentos aos outros e às circunstâncias em nossa vida, percebemos que Deus está sempre nos guiando, através de pessoas e situações que parecem, à primeira vista, ser comuns. Em sua caminhada, Padre Mário teve muitos desses encontros transformadores. Como sacerdote, ele estava constantemente em contato com as pessoas, ouvindo suas dores, compartilhando suas alegrias e ajudando-as a encontrar o caminho de volta para Deus. Ele nos ensina que, mesmo nas situações mais desafiadoras, cada encontro tem o potencial de nos levar mais perto do coração de Deus. Deus usa essas interações para nos ensinar a amar, a perdoar e a sermos humildes. Em nossos próprios encontros diários, devemos ser conscientes de como Deus pode nos usar. Quando nos encontramos com alguém, seja em um momento de dificuldade ou de celebração, podemos ser o instrumento de Deus para trazer consolo, sabedoria e encorajamento. Às vezes, um simples sorriso ou uma palavra amiga pode ser o que a outra pessoa precisa para sentir o amor de Deus naquele momento. Por isso, cada encontro é uma oportunidade de servir ao próximo, de ser um reflexo de Cristo. Padre Mário nos lembra que, em nossa vida de fé, não podemos viver de maneira isolada. Somos chamados a viver em comunidade, a compartilhar nossas experiências e a ser uma fonte de apoio uns para os outros. Ele dizia que
Muitas vezes, as bênçãos de Deus não vêm de uma maneira grandiosa ou espetacular, mas através das pessoas ao nosso redor. Cada pessoa que Deus coloca em nosso caminho tem algo a nos ensinar. E cada encontro é uma chance de refletir sobre como podemos viver a nossa fé de forma mais autêntica. Que possamos, portanto, olhar para cada encontro como uma chance de ser mais semelhantes a Cristo. Que ao cruzarmos o caminho de outra pessoa, possamos ser um reflexo de sua misericórdia, amor e compaixão. Lembremos que os encontros não acontecem por acaso, mas são oportunidades divinas para crescer e compartilhar a graça de Deus com o mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, a vida cristã não é um caminho isento de dificuldades. Pelo contrário, a jornada de fé frequentemente nos leva por caminhos tortuosos, onde o sofrimento, a dor e as adversidades fazem parte da experiência humana. Padre Mário Sartori, ao longo de sua vida, nos ensina que o sofrimento não é um fim em si mesmo, mas uma oportunidade para crescer em fé e em perseverança. Jesus, em sua sabedoria, nos alertou no mundo: tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 1,6, 3,3. Essas palavras nos lembram que o sofrimento faz parte da nossa condição humana, mas que, ao nos unirmos a Cristo, podemos encontrar força para perseverar, mesmo nas dificuldades. A fé não significa viver uma vida sem desafios, mas a capacidade de confiar em Deus. Mesmo quando o caminho parece escuro e difícil, Padre Mário sempre falava sobre como o sofrimento, quando vivido com fé, tem o poder de nos transformar. Ele sabe aqui. Em muitos momentos, a dor pode nos afastar de Deus, mas também nos ensina que, se colocarmos nossa confiança nele, o sofrimento pode se tornar um meio de purificação, de crescimento espiritual. Ao vivermos o sofrimento com paciência e confiança, nos tornamos mais parecidos com Cristo, que também passou pelo sofrimento e pela morte para nos dar a vida eterna. No entanto, o sofrimento não é algo que devemos buscar por si só, mas, quando ele chega, é importante lembrar que ele não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas uma oportunidade para nos aproximarmos mais dele. Padre Mário frequentemente nos lembrava que Deus está sempre conosco, especialmente nos momentos de dor, e que ele nunca permite que enfrentemos algo sem nos dar a graça necessária para superá-lo. A perseverança é a chave nesse processo. Não podemos simplesmente aceitar as dificuldades como algo que devemos suportar passivamente. Precisamos de coragem para enfrentá-las, força para continuar e fé para confiar que, no final, Deus nos sustentará. A perseverança é uma virtude que, muitas vezes, se forma no meio das dificuldades, quando escolhemos continuar confiando, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz para desistir. Em nossa vida cotidiana, somos constantemente desafiados por diversas dificuldades, seja na saúde, nos relacionamentos, no trabalho ou nas nossas lutas pessoais. A perseverança em meio ao sofrimento é o que nos torna mais fortes e mais íntimos de Deus. Padre Mário nos ensinava que, mesmo quando a vida parece difícil, é fundamental não perdermos de vista a esperança que temos em Cristo, que ao enfrentarmos o sofrimento em nossas vidas, possamos lembrar que ele não é o fim da história, mas uma parte da jornada. E, ao perseverarmos com fé, veremos que Deus transforma
até os momentos mais difíceis em oportunidades de graça e crescimento. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes a vida nos impulsiona a buscar o sucesso, o reconhecimento e as coisas materiais. Mas Padre Mário Sartori sempre nos lembrou que a verdadeira paz e alegria estão nas coisas simples da vida. Em um mundo que constantemente nos pressiona a ser mais e a ter mais, ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em conquistar o que o mundo valoriza, mas em viver com humildade e generosidade, com o coração voltado para Deus e para os outros. A vida simples, para Padre Mário, não é apenas sobre viver sem luxo ou extravagância, mas sobre colocar as coisas de Deus no centro de nossa vida. Significa viver de forma autêntica, sem as distrações que o mundo muitas vezes oferece, focando no que realmente importa nosso relacionamento com Deus, nossa família, nossa comunidade e, acima de tudo, a compaixão pelos outros. Jesus, em sua vida e ensinamentos, exemplificou a simplicidade de coração. Ele não se deixou seduzir pelos bens materiais ou pelo status social, mas viveu entre os pobres, os humildes e os marginalizados. Seu coração estava voltado para aqueles que mais precisavam. E ele nos chama a seguir o mesmo caminho de simplicidade e generosidade. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 2, 1. A verdadeira riqueza está em ter um coração voltado para Deus e para o próximo, não para as coisas deste mundo. Padre Mário sempre nos exortava a praticar a compaixão no nosso cotidiano. A compaixão é um reflexo do amor de Deus em nossas vidas. Não se trata apenas de sentir pena ou simpatia pelos outros, mas de se envolver ativamente em suas vidas, oferecendo ajuda, escuta e apoio. Quando vivemos com compaixão, não só ajudamos os outros, mas também crescemos espiritualmente, aprendendo a olhar para o outro com os olhos de Deus. A compaixão nos chama a agir, a sair de nossa zona de conforto e a fazer o bem, mesmo que isso nos custe algo. Padre Mário nos ensinava que a verdadeira alegria vem de dar, não de receber. Quando praticamos a generosidade e a compaixão, encontramos uma paz que o mundo não pode nos oferecer. E é essa paz que Deus nos dá quando vivemos em simplicidade e no serviço ao próximo. Portanto, meus amigos, a vida simples não significa viver sem propósito, mas viver com propósito. Centrados no amor de Deus e na missão de servir aos outros. Se procurarmos nas coisas simples da vida, encontraremos a verdadeira felicidade e plenitude que só Deus pode nos dar. Que possamos viver com compaixão, humildade e um coração cheio de amor, como o Padre Mário nos ensinou, para que nossas vidas sejam um reflexo do amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nossa jornada do fé, acima de tudo, uma caminhada na luz de Deus. Padre Mário Sartori sempre nos ensinou que, ao seguir Cristo, somos chamados a andar em sua luz, a viver de acordo com os seus ensinamentos e a refletir a sua verdade no mundo ao nosso redor. A luz de Deus é a verdade que ilumina nossas vidas e nos guia através das dificuldades e das incertezas. Jesus, em sua palavra, disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Essas palavras nos convidam a deixar para trás as sombras da dúvida, do pecado e do medo, e a caminhar com confiança na luz que Cristo nos oferece. Padre Mário costumava falar sobre como, em muitas situações,
Podemos nos sentir perdidos ou desorientados, mas a luz de Deus nunca falha. Quando estamos com Ele, não importa quão escuro o caminho possa parecer, porque sabemos que Ele está conosco, nos guiando, nos protegendo e nos dando direção. A luz de Deus não só ilumina nossas mentes, mas também aquece nossos corações, nos dando esperança e renovando nossa força. Viver na luz de Deus significa viver com integridade, honestidade e pureza. Não podemos andar na luz de Deus e, ao mesmo tempo, viver em comprometimento com o pecado. A luz de Cristo nos chama a abandonar as trevas da mentira, do egoísmo e da corrupção, quando nos permitimos ser guiados por sua luz. Somos transformados. Nossa visão espiritual se torna mais clara, nossas escolhas mais sábias e nossa vida mais alinhada com a vontade de Deus. Mas, para caminhar na luz de Deus, é necessário confiar plenamente nele. Precisamos nos entregar completamente à sua direção, permitindo que ele seja o centro de nossas vidas. Padre Mário nos exortava a buscar essa luz todos os dias, não apenas nos momentos de necessidade, mas como uma escolha diária de viver segundo os princípios de Deus. E o que dizemos é isto: se caminhamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. A luz de Deus nos traz paz, porque sabemos que Ele está no controle de tudo. Quando caminhamos na luz, não estamos sozinhos. Estamos acompanhados pela presença amorosa e protetora de Deus. Ele nos guia, nos fortalece e nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio. Portanto, meus amigos, se você se encontra em um momento de escuridão ou dúvida, lembre-se de que a luz de Deus está sempre disponível para você. Abra seu coração para a sua presença e permita que Ele ilumine seu caminho. Ao caminhar na luz de Cristo, encontramos direção, paz e vida abundante. Meus amados irmãos e irmãs, hoje quero refletir com vocês sobre um dos pilares mais importantes da vida cristã, o perdão. Padre Mário Sartori sempre nos ensinou que o perdão não é apenas um ato de misericórdia para com os outros, mas também um caminho de libertação para nós mesmos. O perdão é uma das maiores expressões do amor de Deus. Diz em sua infinita sabedoria, nos disse: perdoai e sereis perdoados. Lucas 6, 3, 7. Isso nos lembra que o perdão não é opcional para os cristãos. Ele é um mandamento divino, uma atitude que nos aproxima de Deus e nos ajuda a viver em paz com nossos irmãos e irmãs. No entanto, o perdão não é algo fácil quando somos feridos, ofendidos ou injustiçados. O desejo de vingança ou de manter a dor pode ser muito forte. Padre Mário costumava falar sobre como, muitas vezes, o maior obstáculo ao perdão é o orgulho e o ego, que nos impedem de liberar aqueles que nos magoaram. Mas ele sempre nos lembrava que, ao perdoarmos, não estamos apenas libertando os outros, mas também a nós mesmos. O perdão é a chave para curar nosso coração e restaurar nossa paz interior. Quando perdoamos, seguimos o exemplo de Cristo. Jesus, ao ser crucificado, orou por aqueles que o estavam ferindo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Lucas 2, 3, 4. Este é o maior exemplo de perdão que já existiu. Cristo não apenas perdoou os outros, mas também nos ensinou que o perdão é essencial para viver uma vida plena e alinhada com a vontade de Deus. O perdão não significa ignorar a dor ou as injustiças, mas escolher liberar a raiva e o ressentimento, entregando-os a Deus. Padre Mário frequentemente nos dizia que o perdão é um caminho de liberdade. Quando escolhemos perdoar, rompemos as cadeias da amargura e do rancor que nos prendem à falta de perdão. Ao contrário, nos aprisiona, fazendo-nos carregar um peso emocional e espiritual que impede nossa relação com Deus e com os outros. Perdoar nos liberta para viver em paz e harmonia. Nos permite seguir em frente e experimentar a verdadeira alegria que vem da reconciliação. Não significa que o perdão seja um processo simples ou imediato. Muitas vezes, o perdão é um ato contínuo, um processo que exige oração, paciência e confiança em Deus. Padre Mário nos ensinava que devemos pedir a ajuda de Deus para perdoar verdadeiramente, porque é por nossa própria força. E isso muitas vezes é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. E Ele nos dá a graça para perdoar, mesmo quando sentimos que não conseguimos. Portanto, meus amigos, se há alguém em sua vida que você precisa perdoar, não adie mais. O perdão traz liberdade e cura, tanto para você quanto para a pessoa que você perdoa. Não permita que o ressentimento controle sua vida e sua paz. Lembre-se de que, assim como Cristo nos perdoou, somos chamados a perdoar uns aos outros. O perdão é o caminho para a verdadeira paz e a restauração de nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Meus queridos irmãos e irmãs, em nossa jornada de fé, há um elemento fundamental que precisamos cultivar: a confiança inabalável na misericórdia de Deus. Padre Mário Sartori nos ensina que, por mais difíceis que sejam os momentos, sempre podemos confiar na misericórdia divina, que é maior do que qualquer falha ou pecado que possamos ter cometido. A misericórdia de Deus é uma das manifestações mais profundas do seu amor por nós. Em momentos de fraqueza, nos sentimos muitas vezes distantes de Deus, achando que nossas falhas nos afastaram de sua graça. Mas a palavra de Deus nos assegura que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:2. A misericórdia de Deus não tem limites. E Ele está sempre pronto para nos perdoar, acolher e restaurar. Padre Mário sempre dizia que, em nossa fraqueza, Deus se revela ainda mais forte. Ele nos chama a confiar em sua misericórdia, mesmo quando nos sentimos indignos de seu amor. Muitos de nós, em nossos erros e dificuldades, caímos na tentação de acreditar que Deus nos rejeitou ou que não merecemos seu perdão, mas a verdade é outra: Deus nunca nos abandona. Sua misericórdia é infinita. E Ele está sempre disposto a nos levantar. Não importa o tamanho de nossas quedas. A confiança na misericórdia de Deus é também a base para a nossa própria transformação. Quando aceitamos sua misericórdia em nossa vida, começamos a ver o mundo de uma forma diferente. A misericórdia nos ensina a ser mais pacientes, mais compreensivos e mais dispostos a perdoar. Quando sentimos o perdão de Deus em nossa vida, nos tornamos canais dessa misericórdia para os outros.
espalhando a paz e o amor de Cristo em todas as nossas relações. Padre Mário nos incentivava a nunca perder a esperança, mesmo quando as dificuldades da vida nos parecem insuportáveis. Ele nos lembrava que, em meio ao sofrimento e ao pecado, Deus está sempre nos chamando de volta para a sua presença, oferecendo-nos sua misericórdia, não importa quão longe possamos ir. O Senhor está sempre à porta, esperando para nos acolher. Como está escrito em Lamentações 3:22 até 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Assim, ao atravessarmos as dificuldades da vida, somos chamados a depositar nossa confiança totalmente em Deus. Ele não nos abandona e sua misericórdia nunca falha. Deus está conosco, nos amparando em cada passo da nossa jornada, e sua misericórdia nos acompanha, nos purificando e nos renovando a cada dia, que possamos, como Padre Mário nos ensinou, confiar plenamente na misericórdia de Deus, permitindo que ela transforme nossas vidas e nos guie em nosso caminho de fé. Se você está carregando fardos pesados, lembre-se, a misericórdia de Deus está sempre disponível para você. Confie, entregue-se e experimente a paz que vem do seu perdão e amor infinitos. Meus queridos irmãos e irmãs, a oração é, sem dúvida, o coração da vida cristã. Padre Mário Sartori sempre enfatizou a importância de uma vida de oração constante e profunda, lembrando-nos que é na oração que encontramos força, sabedoria e direção para os desafios que enfrentamos. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus e abrimos nosso coração para ouvir sua voz e entender sua vontade. Jesus nos ensinou em sua vida o poder transformador da oração, ela sendo filho de Deus. Sábia que, para cumprir sua missão na terra, precisava estar em constante comunhão com o Pai. Ele retirava-se para orar, para renovar sua força e encontrar consolo nas horas de dificuldades. Como cristãos, somos chamados a seguir esse exemplo de vida de oração. É Mateus 6:6. Jesus diz tu. Porém, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. A oração não deve ser vista como uma obrigação ou uma prática religiosa distante, mas como um diálogo íntimo com Deus. É no momento da oração que podemos derramar nosso coração diante de Deus, expressando nossa gratidão, nossos medos, nossos desejos e até nossas dúvidas. A oração é uma maneira de nos conectarmos com a presença de Deus de uma forma pessoal, onde Ele nos escuta e nos responde de maneiras que, muitas vezes, não esperamos. Padre Mário costumava nos lembrar que a oração não se limita apenas aos momentos em que estamos sozinhos, buscando uma conexão profunda com Deus. Ela também deve ser vivida em nossa vida cotidiana, em nossos gestos de carinho, em nossos atos de serviço ao próximo. A oração não é apenas palavras, mas uma atitude do coração. Ao vivermos com espírito de oração, levamos Deus para todas as áreas de nossa vida. A oração
também nos ajuda a discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Muitas vezes, nos deparamos com decisões difíceis ou com momentos de incerteza. A oração é o meio pelo qual buscamos a sabedoria divina, pedindo a Deus que nos guie em nossas escolhas. Como está escrito em Tiago 1,5: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Padre Mário sempre enfatizou que a oração nos fortalece espiritualmente. Ela nos ajuda a resistir às tentações, a enfrentar as dificuldades com coragem e a permanecer firmes na fé. Quando oramos, nos alimentamos espiritualmente e somos renovados pela graça de Deus. A oração nos transforma, tornando-nos mais semelhantes a Cristo e mais sensíveis ao seu Espírito. Portanto, meus amigos, se você sente que sua vida de oração está fraca ou distante, lembre-se de que nunca é tarde para recomeçar. Deus está sempre disposto a ouvir a oração de um coração sincero. Busque a Deus com confiança, sabendo que Ele está sempre presente para guiar, fortalecer e renovar sua vida. Que possamos seguir o exemplo de Padre Mário, vivendo em constante oração e permitindo que ela transforme nossas vidas e nos aproxime mais de Deus a cada dia. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre um dos aspectos mais profundos da vida cristã, o chamado de Deus. Padre Mário Sartori sempre nos lembrou de que Deus tem um plano específico para cada um de nós. E esse plano é algo único e belo, que nos leva a viver de acordo com sua vontade. Deus nos chama de várias maneiras ao longo de nossas vidas. Osh Vezesh. Esse chamado é claro e direto, como quando Ele chamou os apóstolos para segui-lo. Outras vezes, o chamado de Deus pode vir de forma mais silenciosa, através de pequenos sinais ou uma sensação interna de que há algo mais profundo que devemos fazer em nossa caminhada de fé. O importante é estarmos atentos e dispostos a ouvir a sua voz, independentemente da forma como Ele nos chama. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 1, 2, 8. Este convite de Cristo é, na verdade, um chamado para todos nós. Ele nos chama a deixar para trás as cargas e as distrações deste mundo e a segui-lo de todo o coração. Padre Mário sempre enfatizava que o chamado de Deus não é algo que acontece apenas uma vez, mas uma jornada contínua de transformação. A cada passo que damos, Deus nos chama a confiar mais, a amar mais e a viver mais plenamente conforme sua vontade. O chamado de Deus não se resume apenas à vocação religiosa, como no caso de Padre Mário. Todos somos chamados a viver para a glória de Deus, independentemente de nossa profissão ou estado de vida. Seja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, somos chamados a ser testemunhas de Cristo, a espalhar seu amor e sua paz por onde passamos. O chamado de Deus é para todos, e Ele nos capacita a viver esse chamado com alegria e dedicação. Muitas vezes, o medo ou a dúvida podem nos impedir de responder ao chamado de Deus. Podemos achar que não somos capazes ou que nossa vida não tem um grande propósito. Mas, como nos lembra Padre Mário, Deus escolhe pessoas simples, como você e eu, para cumprir sua vontade. Ele não nos pede que sejamos perfeitos, mas que sejamos fiéis.
se confiarmos nele. Ele nos dará tudo o que precisamos para seguir sua chamada. Cada um de nós tem um propósito divino, algo único que Deus quer realizar através de nossas vidas. O chamado de Deus pode ser desafiador e exigir sacrifícios, mas é no cumprimento desse chamado que encontramos a verdadeira paz e alegria. Como o Padre Mário sempre nos ensinava, quando seguimos o chamado de Deus, nossa vida adquire um sentido profundo e eterno. Portanto, meus amigos, se você ainda não descobriu qual é o seu chamado, saiba que Deus já o conhece e já o preparou. Busque-o com um coração aberto e disposto a seguir sua direção. Lembre-se de que, como Cristo nos chamou, Ele continua a nos chamar a cada momento, nos guiando em nossa caminhada de fé e nos levando a viver para algo maior do que nós mesmos. Meus queridos irmãos e irmãs, a fé é um dom precioso que nos é dado por Deus, mas é também um tesouro que devemos cultivar, principalmente dentro de nossas famílias. Padre Mário Sartori sempre nos ensinou que a família é o primeiro lugar onde a fé deve ser vivida e transmitida. É no ambiente familiar que aprendemos a amar, a perdoar, a praticar a paciência e, acima de tudo, a viver a verdadeira fé que Cristo nos ensinou. É muitas famílias. O que predomina não são apenas os laços sanguíneos, mas a convivência diária, as dificuldades compartilhadas e a união no amor de Deus, como está escrito em Efésios 6:4. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse versículo nos lembra que a educação na fé deve ser feita com carinho, paciência, principalmente com exemplo de vida. Padre Mário nos dizia que os pais têm um papel fundamental na formação espiritual de seus filhos. Eles são os primeiros mestres da fé, não apenas com palavras, mas com ações diárias. Quando os filhos veem os pais orando, praticando o perdão, ajudando os outros e vivendo com integridade, eles aprendem o verdadeiro significado do amor cristão. A vida familiar, quando vivida de acordo com os ensinamentos de Cristo, torna-se um ambiente onde a fé floresce e se fortalece. Porém, nem todas as famílias são perfeitas ou vivem em harmonia. Muitos de nós enfrentamos dificuldades, desentendimentos e até crises dentro de nossas casas. Mas, como nos ensina a palavra de Deus, é nesses momentos de dificuldade que somos chamados a praticar o amor incondicional. O amor é paciente. O amor é bondoso. 1 Coríntios 1, 3, 4. Esse amor que Cristo nos ensina é aquele que não desiste, que perdoa e que busca a paz. Quando, como famílias, buscamos viver de acordo com o amor de Cristo, superamos os desafios com mais facilidade, fortalecendo ainda mais nossos laços e nossa fé. A fé na família não é apenas sobre ir à igreja ou rezar juntos, mas é sobre criar uma atmosfera de respeito, compreensão e apoio mútuo. É sobre ser exemplo de bondade e generosidade no cotidiano, em todas as situações, grandes e pequenas. Padre Mário sempre nos lembrava que a fé familiar deve ser vivida todos os dias, em todas as conversas, em todos os gestos de carinho e até nas dificuldades, quando precisamos de mais paciência e compreensão, que possamos, como famílias, ser verdadeiros testemunhos do amor de Cristo no mundo.
Que a nossa casa seja um lugar de acolhimento, de oração, de perdão e de crescimento espiritual. E que, como ensina Padre Mário, possamos viver a fé em nossos lares com o mesmo amor e dedicação que Cristo teve por nós, tornando nossa família um reflexo do amor de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de nossa reflexão. Mas, como sempre nos ensina Padre Mário Sartori, o final de uma jornada não é o fim de nossa caminhada de fé. Ao contrário, é apenas o início de algo novo. Uma nova etapa onde Deus continua a nos chamar a viver com propósito, confiança e coragem. Nossa caminhada cristã é um constante recomeço. Cada capítulo de nossa vida nos apresenta novas oportunidades para crescer em fé. Novos desafios que nos convidam a confiar ainda mais em Deus. E novos momentos de graça que nos fortalecem para seguir em frente. Padre Mário sempre dizia que, independentemente das circunstâncias, nunca devemos parar de caminhar. A cada passo que damos em direção a Deus, Ele nos guia com sua luz e nos sustenta com sua força. E é essa confiança que nos permite enfrentar o futuro com esperança. Em Filipenses 3:1, 3-14, Paulo nos lembra: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este versículo é um lembrete poderoso de que não importa o que aconteceu no passado, Deus sempre nos oferece um novo começo. Em Cristo, todas as coisas são feitas novas. E Ele nos chama a olhar para o futuro com confiança, sempre em direção ao propósito eterno que Ele tem para nós. Cada um de nós tem uma missão a cumprir, uma história única que Deus escreveu para nossas vidas. Padre Mário nos ensinava que nossa missão não termina enquanto estivermos vivos. O fim de uma jornada não é o fim de nosso serviço a Deus, mas a preparação para o próximo passo, a próxima oportunidade de ser luz no mundo, mesmo quando a vida parece difícil ou incerta. Podemos ter certeza de que Deus está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos a cada dia. Portanto, mesmo que hoje estejamos encerrando uma reflexão, nunca devemos esquecer que a jornada cristã é contínua. O amor de Deus não tem fim. E Ele está sempre pronto para nos conduzir. Mesmo quando não vemos o caminho à nossa frente. Como o Padre Mário sempre nos lembrava, a vida cristã é uma jornada de confiança, entrega e perseverança. E, Zendera, enquanto caminhamos com Cristo, nossa vida será constantemente renovada e cheia de propósito. Agora, mais do que nunca, somos chamados a viver com coragem e fé, sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir, que ao final de cada jornada, possamos olhar para o futuro com esperança, sabendo que Ele nos guia com amor eterno e que nossa caminhada é segura em Suas mãos, que o exemplo de Padre Mário Sartori e de todos aqueles que caminham com Cristo nos inspire a continuar nossa jornada com confiança, sabendo que Deus é fiel para concluir a boa obra que começou em nós.